Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. Falando em estado, uma ação proposta pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores teve decisão favorável na 20ª Vara Federal do Distrito Federal e a decisão vale para todos. Pois o farol baixo, esses que as pessoas chamam de farol até então exigido para todos os veículos, né? Pois agora não é mais passível de multa, pelo menos está suspenso temporariamente. Ah, mas eu já fui multado. Vai pagar a multa agora, a partir de agora, por algum tempo, pelo menos enquanto estiver esta decisão, não pode mais multar. E quer vocês gostem ou não, e a maioria das pessoas não gostou, o ex-prefeito de Santa Maria é o secretário de Segurança do estado do Rio Grande do Sul. Uma escolha pessoal do governador José Ivo Sartori. Algumas das notícias que esta bancada vai comentar no dia de hoje. Fique conosco, nós estamos entrando no ar com bom humor, porque é preciso. Engole mais esta. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Aqui? É isso aí, é isso aí, né? tá? É isso aí. Posso te dar um drops bem curto? Fale de drops. Vai te surpreender. Eu acho que essa legislação do farol, na minha avaliação, que eu sou, todo mundo diz, porque eu critico, essa decisão do farol, ela é universal. O mundo todo tem que andar com o farol ligado. Sim. Tem carros na Alemanha, tipo Mercedes, BMW, que quando vira a chave, já liga o farol. Então eu não vejo nada de errado os carros, porque tem uma pesquisa na Alemanha que diz que os carros, quando estão com o farol aceso, a sinaleira durante o dia, diminui as colisões entre veículos. Inclusive, essa mesma pesquisa diz o seguinte, que o carro, quanto mais colorido, ele é menos factível de levar uma batida. Claro. Os pretos e cinza. Eu também acho, eu também concordo contigo. Só que os nossos veículos não vêm assim de fábrica. Agora é que eles estão sendo fabricados. Mas eu acho que não mata tanto uma bateria deixar só uma sinaleira ligada. Eu também acho, só que assim, agora esse pedido, qual é? Nesse pedido da associação, essa que eu citei, na manchete, o que ficou bem definido é que essa finalidade precípua é de arrecadação, entendeu? Que é uma coisa pela qual tu luta também contra. Também. Né? Porque falaram que os radares mais suscetíveis ao farol. Exato. Mas então, eu acho que de uma forma geral o farol ligado é legal. Eu concordo plenamente. Eu acho que é bom, que é uma decisão boa. Eu acho que evita acidentes, porque torna o carro mais visível. Só que como os carros não vêm assim, depois de um ano para cá, de alguns anos para cá, é que esses carros vêm agora, esses automóveis vêm com o farol, então talvez daqui a pouco passe a ser, instituído isso, mas por enquanto ficou como arrecadatória. Né? Tudo depende de educação, né, Magda? As pessoas não estão acostumadas. A gente pensa, por exemplo, no cinto de segurança. Quanto tempo a gente levou para agora entrar dentro do carro e ter, o hábito de colocar o cinto? Eu acho a mesma coisa. Eu peguei a estrada, fui para Montenegro na quinta-feira. Lá pelas tantas eu lembrei o farol, porque não é uma coisa que está no meu cotidiano pegar a estrada, mas eu lembrei, mas eu posso ter levado uma multa antes, entendeu? O que diz, o que pediu essa proposta, essa ação, e o juiz concedeu, é que as estradas devem ser sinalizadas. E só depois da sinalização, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro, é que vai começar a valer. Sinalizada mantenha os seus faróis ligados. Exato, durante o dia, né? Assim como tem para o pardal, que vai ter que ter também para acender o farol.
essa decisão, ela vale a partir da notificação da União. Depois da notificação é que passa a valer essa decisão. Então, amanhã não adianta ir para a estrada e deixar o farol desligado, que provavelmente vai levar multa. Melhor deixar o farol ligado e já ir se acostumando, é claro, porque isso é lei e vai ficar valendo. Nas 2 semanas que eu fiquei fora, que eu fui, nas 2 semanas trabalhar em Gramado, eu, obviamente, não liguei farol, né? A gente esquece. Mas como o meu carro já vem com aquela sinaleira que dizem que não adianta, eu devo ter sido multada, né? Paciência, agora azar é meu. Agora é esperar a multa chegar. O que a Carla falou do costume, eu me lembro que quando surgiu essa coisa toda, eu morava em São Paulo, né? E todo aquele xingamento do Maluf, vai ser multado, etc, etc. Aí, primeiro dia, me senti atado, manietado dentro do carro, né? Eu me lembro que eu tinha um Voyage muito bonito e tal, na época do Voyage e tal, fabricado na Argentina. Depois, 15 dias depois, etc, eu já havia acostumado. E hoje, eu não sei sentar num carro sem colocar o cinto de segurança. Exatamente. É tudo questão de hábito. É verdade. É verdade. A gente vai adquirir esse hábito também do farol. E a dona Dilma, a gente disse que ia morar em Porto Alegre, não vai morar em Porto Alegre, vai morar no Rio e Porto Alegre. Porque a mãe dela, a senhora mãe dela, que está doente, tem um apartamento no Rio de Janeiro e ela vai morar, cuidar da mãe dela no Rio de Janeiro, mas especialmente porque o Rio de Janeiro é central, os holofotes do mundo estão no Rio de Janeiro e principalmente porque ela tem ali, pode ir para Brasília, vem para Porto Alegre, ela fica mais no centro do país. Eu acho que realmente, em termos promocionais para a dona Dilma, é muito melhor ficar no Rio de Janeiro que ficar em Porto Alegre. Achei que ela queria fazer companhia pro Tarso Genro, né? Ah, bom, que daí pegou, foi embora e nos deixou com essa bomba, né? Bem pensado nisso. Chicão Tofani, o que foi a baderna de novo de ontem à noite em Porto Alegre. Olha, e assim, é legítima a manifestação. Sim, verdade. É legítima a manifestação. Começou bem, mais uma vez, na esquina democrática. Acho que é um direito que as pessoas têm. Eles já tinham ameaçado, ou já tinham avisado, não vou usar a palavra ameaça, já tinham avisado que ia ser assim, que se a presidente Dilma fosse efetivamente destituída do cargo, se vencesse, né, o impeachment, que eles não iam sossegar. Agora diz que ela teria dito que vai morar no Rio de Janeiro. Eu acho que ela vai morar no Rio de Janeiro porque ela vai ficar mais perto vai ficar com a mãe dela, pela lei natural da vida, né? A mãe dela é mais velha, ela vai ficar no meio do caminho entre os netos, a filha e a mãe, vai ficar morando com a mãe, enfim, mas que ela vai estar mais perto porque ela vai incomodar esse governo, ela não vai deixar a política, não vai deixar o Michel Temer em paz, tal, enfim. Mas vandalismo não dá para aguentar. O prejuízo dado à cidade de Porto Alegre só com os contêineres de lixo ultrapassa R$50 mil. Isto nós vamos ter que pagar. Eu, o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Quer dizer, isso sem contar os prejuízos particulares, pessoais do banco. Não estou com pena dos bancos, não é isso que eu estou dizendo. Mas isto eu não admito. Isto é selvageria. Isto é anarquia. Isto eu não admito. Não dá para admitir. Então, falando Dona Maida, sempre tem infiltrado. Eu vou dar minha opinião e vou lembrar um fato histórico muito interessante. Quando o candidato democrata Al Gore perdeu as eleições para George Walker Bush nos Estados Unidos, foi falado que houve uma manipulação na Flórida, toda aquela história. Aconteceu o 11 de setembro e a primeira figura que foi abraçar Bush em prol da segurança nacional dos Estados Unidos foi Al Gore. Mostrou que o país está acima do cidadão. Verdade. O aspecto Dilma Rousseff dá nojo, porque estão a fim de destruir o país, destruir Temer, destruir eu, você, telespectador, todos nós, porque o Brasil está acima de nós como indivíduo, porque aqui nós nascemos, aqui vamos morrer, aqui vão nascer seus filhos e seus netos. E essa senhora, ela está a fim do poder e da gangue dela se acupletar dessas coisas. E aconteceu um fato muito interessante hoje em Porto Alegre, que eu queria que o telespectador refletisse.
2 candidatos à prefeitura estiveram e apoiaram a quebradeira. Eu tive amigos meus que tiveram o carro detonado na Independência, detonado para-brisa, um amigo com uma Mitsubishi, igual que aquela vem aqui na televisão, que é um para-brisa caríssimo. O que é isso? Como é que alguém vai governar nossa capital quando apoia gente que está destruindo a capital? É inconcebível isso. Isso aí vocês têm que pensar nisso, só isso. Falando nos Estados Unidos, o presidente John Kennedy disse uma frase que eu acho espetacular nesta mesma linha. O presidente John Kennedy disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Ao contrário do que a gente está vendo aí. Eles querem que o país detone. Hoje eu recebi uma informação do Henrique Meirelles, todos os jornais, todas as rádios, televisões, a imprensa. Do Henrique Meirelles ou a respeito do Henrique Meirelles? Do Henrique Meirelles, que o Henrique Meirelles já comentou. Não me ligou, mas ele poderia ligar. Ele é virginiano também. Eu recebi uma informação do Henrique Meirelles. É que a intimidade. Tá. A verdade é o seguinte: 269 bilhões de dólares estão sendo acordados. Imediatamente, o Brasil vai receber um investimento chinês de 51 bilhões de dólares. Espera-se que esse governo tenha o trabalho e consiga refazer o país, mas vai estar difícil. Mas nós precisamos desse investimento. A China hoje é o cheque em branco no planeta para países que têm uma certa estabilidade, não só econômica, mas principalmente política. E o que a senhora Dilma Rousseff está fazendo? Sabotar o governo Temer? É sabotar o Brasil. Hoje nós temos que agarrar a mão e dizer: somos brasileiros e vamos ter um positivo para ter um 2017 melhor que 2016. Independente de ser da direita ou esquerda, esquece. Agora, apoiar a passeata e quebrar coisas públicas, peraí, olha, não existe. Eu fui a quase todas as manifestações, né? Vocês sabem disso, aqui na bancada relatei todas elas. É verdade. Vesti verde e amarelo, porque sou brasileira e essas são as cores do meu país. Fui criticada por vestir verde e amarelo, as cores da CBF, que não são cores da CBF, são cores do meu país, porque é pelo meu país que eu luto. Em todas as manifestações que eu fui, nunca, Marne Barcelos, teve uma arruaça. Foram muito mais proporcionalmente extensas e cheias, né, do que essas outras que também são legítimas, mas que são bem menores. E a gente sempre percebe uma diferença muito grande. Existe um grupo dentro dessas outras manifestações que foram contra o impeachment, que faz arruaça sim, que é anarquista sim, que quebra as coisas, que, como a Magda falou, vamos nós do nosso bolso pagar através do dinheiro que já não temos para segurança, para educação e para isso e para aquilo. Então, assim, perde a legitimidade quando tem anarquia. Então, assim, eu dou um conselho para aquelas pessoas que organizam, inclusive candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que estão nessas manifestações, que descubram. Quem é esse grupo? Quem é esse grupo? E não permitam que esse grupo saia às ruas, porque esse grupo prejudica a legitimidade da manifestação dessa linha de pensamento. Então, assim, acho que vai ter que partir de dentro desse grupo que é contra o impeachment da Dilma, fazer uma análise de quem é que está fazendo essa roça. Passar uma peneira, né? Tem que passar uma peneira. E vamos parar com essa palhaçada, porque a polícia tem que parar essa baderna. Não vem me dizer que a polícia tem que ficar assistindo eles quebrarem tudo. Mas aí que não tem que ficar assistindo. Aí acontece o seguinte: se a polícia bota a mão em alguém, ou encosta em alguém, aí dá rolo. Aí bateu em mim, me machucou. Bateu no advogado lá, meu filho, bateu no meu advogado. Ou aí vem algum candidato, ou vem algum jornalista dizer que a polícia faz isso, que faz aquilo. Vem os que é culpa da polícia, daí passa aí a culpa é da polícia, vem algum dos direitos humanos, porque os humanos direitos ninguém defende, né? Não, ninguém defende. Os humanos direitos ninguém defende. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso telespectador Douglas Fraga Birman, que é aqui do bairro Menino Deus, diz o seguinte, voltando ao impeachment. Vocês acham que se o Supremo decidir que a elegibilidade mantida da presidente Dilma é inconstitucional,
todo o processo pode ser invalidado? Essa novela mexicana, outra vez não, pelo amor de Deus, diz o Douglas. Em homenagem ao Chicão, estamos assistindo ao programa comendo pastelina. Olha que legal. Aliás, em homenagem ao Chicão, e o José Amarante agradece a pastelina que vocês estão comendo, ele que é o dono da pastelina. Abraços, queridos Douglas e tal, barará. A gente já falou sobre isso, mas acho que não custa reforçar o que o Douglas pergunta. Eu tenho a impressão, dona Magda, como foi dividido, foi em duas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois posicionamentos que foi dado pelo Senado Federal. Primeiro, a destituição tão completa do cargo e a impossibilidade dela entrar em um cargo público, que seria a solicitação de muitos partidos. O PV está pedindo, o PSDB, o próprio PMDB estão pedindo anulação. O PSDB, que ontem a gente falou, né, quando aconteceu isso, a gente disse, mas o PSDB vai recorrer. No outro dia, a gente disse, o PSDB desistiu de recorrer, mas agora resolveu recorrer de novo e recorreu. Nesse meio tempo, teve sim uma dúvida de que esse pedido de anulação desse segundo quesito poderia anular todo o impeachment. Mas como o próprio PT e a ex-presidente Dilma entraram com um pedido para anular o primeiro questionamento, aí o PSDB teve uma posição diferente e resolveu entrar com um pedido para anular o segundo, entendeu? O quesito. Porque ficou com medo que pedindo para anular o segundo quesito, anulasse no todo judicializaram o julgamento. Tudo, né? Judicializaram tudo, acabaram. Está na mão do STF. Tem que estar na mão do Senado, que já decidiu. Pois é. O Senado é outro poder, eu não entendo isso. O nosso telespectador Nedson Culau, voltando ao assunto do Farol, ele diz o seguinte: Chicão tá certo. Magda, sou a favor da obrigatoriedade, falando sobre o uso do farol. Há alguns anos me acidentei com um cliente onde o cinto de segurança, que na época não era obrigatório, me salvou. O causador do acidente vinha pela rodovia, meio bebum, em uma reta, onde inesperadamente ele entrou em uma estrada secundária, cortando a nossa frente e disse que não tinha nos visto. Acredito que mesmo bebum, se estivesse ligado o farol, ele não ia fazer a manobra. Nedson Culau, de Cruz Alta. Eu acho que o senhor está completamente certo. Eu também sou favorável ao uso do farol, à obrigatoriedade, porque eu também acredito que ele realmente torna o carro bem mais visível. E tu tem alguma coisa para falar? Que daí eu quero depois trocar de assunto com o Chicão aqui. Tá. Boa noite. Muito pontual a fala da Carla. Porque os mascarados não foram identificados e banidos da passeata? Sérgio Tomás. É exatamente isso, né? Tem que ser identificado. Tem que ser identificado, banido. Não, tem que ser identificado, preso. Isso, preso, porque quem destrói o patrimônio, isso é crime, destruir o patrimônio, é crime. Tem que ser preso, e os organizadores do movimento têm que banir essas pessoas. Tem que banir as pessoas. Não pode mais permitir. Chicão, o João Luiz Fantin Ramé, aqui de Porto Alegre, ele quer que tu comentes. Caso Aranha, exclusão do Grêmio da competição. Caso do Atlético de Paraná, multa de R$10 mil. Como confiar na justiça? Isso é um caso de racismo no futebol. Eu tenho uma opinião sobre o racismo do futebol bem focada, e sempre falei isso na Rádio Grenal. Eu acho que o clube não pode ser punido pelo racismo, porque o clube não representa esse sentimento de racismo. Pelo contrário, esses clubes que podem ser punidos, seria injusto, porque eles têm jogadores brancos e negros também. O problema não é esse. O problema é que é de indivíduo localizado, é um fator muito cirúrgico na torcida. Não é que existe uma torcida organizada racista, que nem acontece na Itália, no caso do Lazio, que tem uma torcida fascista e racista. Eu acho que nesse caso do Aranha, que aconteceu na Arena contra o Grêmio, não houve um racismo por parte da torcida do Grêmio. Houve um indivíduo que fez um racismo, e esse indivíduo, se for localizado, tem que ser punido. Agora, essa história do racismo no futebol tem uma coisa muito de mimimi. O lateral direito e zagueiro da seleção brasileira, Daniel Alves, uma vez ele fez um gol do Barcelona no Campeonato Espanhol, e ele comemorou tipo um macaco comendo uma banana, fez um gesto. E aí os caras chamaram ele de macaco, e ele perguntaram para ele: Daniel, você acha que houve uma coisa, um ato de racismo contra você? Ele disse: não, eu estou me divertindo, eu acho muito bacana isso, e é uma expressão livre. Vê como as pessoas pensam diferente.
diferente. Eu acho que um clube não pode ser punido. Carla Krieger. Carla, morei por um curto período nos Estados Unidos durante meu estágio de engenharia. E lá criei o hábito de dirigir com o farol ligado, que mantive e mantenho aqui no Brasil. Ele é de Montenegro. É exatamente isso, a gente vai acabar se acostumando, né? Vai acabar se habituando. E é bom mesmo, melhora sem dúvida alguma. Não tem como nós não falarmos sobre o assunto que tomou conta das redes sociais, dos programas de rádio, dos programas de televisão, que é a nomeação do prefeito, do ex-prefeito agora de Santa Maria, César Schirmer, para secretário de Segurança. Vamos pegar, assim, algumas coisas soltas. Tem 80%, 90% dos e-mails que nós recebemos aqui no nosso programa hoje são pessoas indignadas, que lamentam, que criticam, que não confiam, que não entendem o governador do estado. Outras que peguei alguns comentaristas, algumas pessoas que dizem assim: falei com alguns policiais experientes e com integrantes do próprio governo estadual, alguns colegas de profissão. Não há quem não fique surpreso pela escolha de César Schirmer para o cargo de secretário da Segurança Pública. O problema não é a pessoa dele, um político afável, tarimbado e de excelente trato. O problema é que, como disse o filósofo Ortega y Gasset, o homem é o homem e sua circunstância. E qual a circunstância que ronda Schirmer há 3 anos? A de um administrador encurralado por uma assombração. A morte de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, cidade da qual ele é prefeito. Agora, um prefeito afastado. A nossa telespectadora Suzana Wingert diz assim: me causou surpresa a nomeação do novo secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, ainda mais depois de ver a notícia abaixo. Aí ela posta a notícia. Se ele tem processos e a partir de agora terá foro privilegiado, não entendi a repulsa hipócrita de legisladores, juízes, advogados, etc., em relação à nomeação de Lula por Dilma para ministro para obter foro privilegiado. Não seria a mesma coisa? Que experiência em segurança esse senhor tem para ser nomeado como secretário de Segurança? Acredito ser somente mais um cargo político sem nenhum interesse em resolver os problemas graves da segurança que o nosso Estado enfrenta. E aí vale o ditado: nada está tão ruim que não possa piorar. Boa noite a todos, Suzana Wingert. Acho que não é a mesma situação. Até porque ele não tem nenhum tipo de acusação e não vai ter, porque ele não tem nenhum envolvimento e ficou liberado. Magda, eu posso dar um drops aqui com toda a propriedade que eu critiquei o César Schirmer, não como pessoa, porque eu conheci uma vez ele, gravei com ele, fiz uma entrevista, uma pessoa afável, eu acho que não tem nada que desabone o caráter de César Schirmer. Eu acho que César Schirmer é um político que está há muitos anos na estrada, mas eu acho que ele está muito marcado pelo caso Kiss, e nesse caso Kiss eu fiz até uma correlação com o prefeito de Buenos Aires, no caso daquela casa noturna Cromagnon, que eu tive lá em Buenos Aires nos anos 90, que houve um caso parecido com o Kiss e o prefeito foi impeach. Aconteceu um impeachment nesse prefeito, e o prefeito teve que sair de Buenos Aires, porque o prefeito, em última instância, é a maior autoridade da cidade. Então, o caso Kiss deixa essa sombra em César Schirmer, que faltou atitude nele, porque alguém tinha que ser responsabilizado. Agora, a escolha foi mais uma escolha infeliz desse infeliz governo Sartori, porque onde nós estamos com um problema de segurança, nós precisamos de um cara mais de segurança, um cara de campo, e não um cargo político. O que o César Schirmer vai fazer? Ele vai subir atrás de bandido, morro, vai enfrentar, que nem o Bassi fez, o Coronel Mendes fizeram em outras oportunidades, ou pelo menos tentavam demonstrar essa imagem para a nossa população. Schirmer não vai demonstrar essa força, essa atitude. Então, acho que foi uma escolha errada. É uma avaliação pessoal minha. Ele não tem experiência, né? Ele não é técnico. Não. A gente precisava, quer dizer, a gente foi dormir pensando no Beltrame e acordou com o Schirmer. Foi um pesadelo. Mais ou menos. Tu pensou em se acordar com a Gisele Bündchen, se acordou com a Biscatinga. Daí sim, foi de o que eu vejo que isto aí não é um cargo político, é um cargo técnico. É um cargo técnico. Uma pessoa que tem um curso de especialização nos Estados Unidos, para Israel, Vamos lembrar que ontem
o governador nomeou como o adjunto um técnico. Lembra? Que nós falamos aqui ontem. Ele nomeou como adjunto da Secretaria de Segurança Pública um técnico. Que tem Só que tô se lembrando. reportar. Mas aí prova que é um cargo político. Bom, Exatamente. E aí mostra que é um cargo político. Bom, na entrevista, César Schirmer pediu para que a população desse e a imprensa também um voto de confiança, que se daqui a pouco a gente avaliasse população, enfim, que não estava dando certo, que ele não ficaria, né? Ele pediu um voto de confiança. E eu acho que é o que a gente vai precisar fazer agora, né? Eu acho que nós não temos outra saída. Porque ninguém perguntou a nossa opinião antes da nomeação dele. Não, nem perguntaria, né? Nem perguntaria, né? Então, eu acho que... Agora aqui, olha... Nós estamos rezando que ele dê certo. A Suzana, o Ramires e a Marina de Santa Maria escreveu o seguinte, ó: como podem colocar o Schirmer, que não soube cuidar de uma cidade, imagina de um estado? Um abraço. Isso é uma realidade, né, gente? Porque realmente o prefeito é o seria grande o menos indicado pelas... politicamente para o cargo, porque ele não foi politicamente correto em relação a uma situação muito grave que aconteceu no caso Kiss. Gravíssima. Não soube administrar. Quer dizer, a verdade é que ele está se tornando uma experiência. E nós estamos em uma experiência é isso. Terrível, né? Trágica, né? Bom, concomitante ao anúncio de César Schirmer como secretário, o governador anunciou a antecipação do chamamento de 770 policiais militares, 220 agentes da Polícia Civil, o número que estava previsto para janeiro de 2017. Lembrando que esses PMs vão se unir aos 222 que já estão sendo formados na Academia de Polícia Militar. Isso é legal. Eu acho que tem que voltar como é que era antigamente. Tentando, né? Sempre em duas quadras tem um PM, que na época do que a brigada era chamada do Pedro e Paulo, sempre dois. Eu acho que isso é legal. A mesma coisa que eles tiveram a atitude de trocar, e isso foi inclusive sugestão aqui do Armando Burdi na nossa bancada, que fizesse uma troca de imóveis do governo com empresários, e esses empresários... Isso é legal. Isso é muito legal, mas já tem gente dizendo, estão gastando o patrimônio. Já tem gente. Isso é aquele jogo que eu tenho aqui, né? As pessoas estão sempre detonando. Qualquer coisa. Tem que aplaudir o governo Sartori, porque ele fez uma privatização interessante. Já que não tem ninguém interessado em comprar, então vamos permutar. Numa época de crise. O grupo pega o terreno e constrói um presídio para 1.000 pessoas. Mas isso era o que todo mundo queria. Isso é muito legal. Eu acho que aí o Sartori tem toda a razão. Vagas em presídio, vagas em presídio. Ele toma uma atitude e tem gente que reclama. E é uma forma inteligente privatizar na crise. Permutar. É bom para todo mundo nesse momento. Boa noite, amigos. Pergunta: o que será de nós, cidadãos do bem? Senadores mudam a Constituição ao seu gosto. O governador coloca de secretário de Segurança um dos maiores responsáveis por 242 mortes de jovens em Santa Maria. E os vândalos, apoiados por candidatos à prefeitura e uma ex-presidente, depredam a cidade. E agora, Adroaldo Corleta de Gravataí. O Brasil virou o país do mal. Tu tem toda a razão. O cidadão do mal está vencendo o cidadão do bem. Boa noite. Fizeram impeachment do Gustavo e do Burdi, o que foi que eu perdi? O Haroldo perguntou agora, Haroldo Souza, que dá um abraço para ele, sempre ligado no Atualidades Pampa, o nosso grande narrador da Granal. Falei, por que só 4 na bancada? O que aconteceu é o seguinte: o Vitorino está apaixonado pela Expo Inter, fez uma cabana, está morando no parque, e está lá. O Bani viu ele está num home lá, e fez uma tenda, ele virou um Guaracampô lá. E o Burdi está com um problema tirando leite de voz, né? O Burdi está sem voz. O Burdi, na segunda-feira, quando veio ao programa, ele já estava com carinha assim de quem estava doente, assim, estava com problema na voz, e ele está completamente mudo. Ele emudeceu. Esse é o problema. Ele emudeceu. Então, acredito que até segunda-feira ele já se recuperou. E o Gustavo Vitorino está desde sábado da semana passada. Está morando lá. Aqui ele está usando bombacha. Mas bombacha e bota over the knee. Over the knee. Aquelas até em cima do joelho. Da linda mulher. Desse tamanho. Da linda mulher. Striptease. Parou. Não dá para dar uma chance.
dedinho pra ele, o dedinho da Mariazinha pra ver se tá gordinho. Dona Magda. Comprou uma bota bem comprida. Como o senhor Chicão Tofani, eu já disse aqui, ele é muito arguto. Arguto? Eu vou dar um aforisma do Oscar Wilde, eu quero que ele identifique quem é. Por gentileza. Ui. Existem 2 tipos fascinantes. Aqueles que sabem tudo e aqueles que não sabem nada. Quem é que o senhor identifica nisso aí? Aqueles que sabem tudo E aqueles que não sabem nada. O Vitorino, que sabe tudo e não sabe nada. É o Miguel. Tem o Oscar Wilde, Miguelinho e o Miguelinho. E o Miguelinho. Mas o Vitorino, a gente gosta dele, porque ele sabe que tudo isso é verdade mesmo. Segunda-feira ele vai ficar louco. Não, ele sabe. Ele tem que ter fair play. Ele não me ofende aqui, me chama É de verdade, ceguinho, qualquer tudo. um que sai, ele eu fala sou mal. chamado de tudo, viado, ceguinho. Que papai, isso? tudo Não fala bem. assim. Oi, Fala querida o que bancada. fazer. Gostaria que os responsáveis pela baderna de ontem fossem penalizados não só criminalmente, mas que fossem obrigados a pagar por cada prejuízo que causaram. Abraço a todos, não percam o programa. Indrakiri Seki, de Gravataí. A Magda falou uma coisa fantástica. Em Miami tem uma lei que fizeram há muitos anos atrás, porque a Miami é a porta de entrada nos Estados Unidos. Então, qualquer movimento contra algum país sul-americano, ou da Latinoamérica, tinha manifestações. Então, teve um prefeito em Miami que fez uma lei. Todo o patrimônio público que for depredado em alguma manifestação terá que ser ressarcido. Ah, mas eu não atirei quem é o cara que fez aquilo. Então, quem estava, o clube, ou a entidade, ou o partido que promoveu essa manifestação, teria que ser responsabilizado. Por isso que Miami não tem depredação pública. Claro, mas é isso. Mas a parte mais sensível do corpo humano É o bolso. vai É o bolso. ser sempre o bolso. O bolso. Na hora que as pessoas que fazem isso começarem a pagar, mas de verdade, não é com bolsa, como é que é? Com sacola econômica, como é que é aquela coisa que eles chamam? Que as Rancho, ranchinho, sei. Aquelas coisas. Cesta básica. Com cesta básica. Não, tem que pagar. Pagar, comprar vidraça, indenizar o carro que quebrou. Comprar vidro, colocar vidro, aí as pessoas vão entender do que se trata. Boa noite. Os vândalos estão novamente na rua. Na Eles maior vão sair todas as bagunça noites. nas esquinas da Avenida Borges com a Demétrio Ribeiro. Um horror. Beijos, Bia do Centro. Então tenham muito cuidado. Eu acho que sair hoje à noite. aí o prefeito, o governo, cara, deveria pegar a Força Nacional, que não é só para fazer parada, para pedir documento de carro e carteira de motorista, e botar a Força Nacional em cima desses caras. Porque acho que esses caras vão quebrar toda a cidade. Não tem verdade. respeito nenhum. E agora amparado por candidato à prefeitura, então é cacete forte. E a né? Força Nacional fica durante 60 dias aqui, 60 né? dias, na nossa cidade. Então, quando ela Pode for ser embora, prorrogado. vou botar fogo na cidade. Ah, que horror. Boa noite, pessoal. Certa vez ouvi dizer que, na verdade, nenhum governo no mundo todo quer acabar com os problemas, pois isso mudaria todo o sistema e não é isso que eles querem. A preocupação deles é somente com o poder, manter-se no poder. O que vocês acham disso? Se for mesmo verdade, nem esperança nos resta. Quem diz isso é o Adriano de Santa Cruz do Sul. Ele leu o livro Príncipe de Maquiavel, porque Maquiavel, uma das partes desse livro, que é um grande, assim, é uma apologia do poder, uma das maiores obras que o homem fez foi o Príncipe de Maquiavel. Maquiavel dizia o seguinte, que o fim justifica os meios, porque os governantes querem o poder acima do bem. Isso significa o seguinte, que é que nem aquele cara que ele quer ver a mulher sempre dura, pobre, desempregada, para conquistar ela pagando o carnê dela com a grana. É mais ou menos o governo, quer ver todo mundo mal, porque assim ele fica no poder. O Nicoló Maquiavel. Como não houve nenhum pedido aqui para que eu omitisse o autor do e-mail, eu digo aos senhores que o coronel Ivan Poguete manda o seguinte e-mail. Parabéns pela lucidez do Chicão Tofani com relação à abordagem feita com referência à nomeação de César Schirmer para a pasta da segurança. O que ocorre com o senhor governador José Ivo Sartori, na minha humilde opinião, além da falta de projetos para o Estado, é a falta de assessoramento técnico por parte de sua equipe de governo. Caros debatedores, não há necessidade de nomear secretário para a segurança. O primeiro passo e correto foi a instauração do gabinete de gestão de crise diretamente ligado ao governador. A próxima era apenas elevar o comandante da Brigada Militar e o chefe da polícia ao status de secretários de Estado.
O Dr. Colares, na sua época, fez isso e os resultados eram bem melhores que os atuais. Mais uma vez, parabenizo essa equipe brilhante pela forma que trazem as notícias e tal. Obrigada pela sua colaboração também, Coronel. Boa noite. Obrigada. Aí, ó. Dona Magda, fale. Eu fiquei horrorizado com aquele jornal satírico francês, o Charlie Hebdo. Sim. Vocês lembram todos daquela chacina que houve lá em função das ofensas que esse jornal Maomé fez contra a Maomé. Agora eles resolveram atacar alguns chargistas desse jornal, o terremoto na Itália. Eles colocaram charges que diziam o seguinte: uma pilha de corpos ensanguentados. O jornal chamou de lasanha. Ai, que horror, foi horrível isso. Será que isso é verdade? Eu acho que isso é um spam. Não posso acreditar. Eu acho que isso é um spam, mas desculpa, eu não vou te interromper. Não, vem da Europa. Bom, pode ser até, né? Um pênis ao molho de tomate. Um cidadão totalmente ensanguentado. O prefeito da cidade, numa das cidades que morreu 260 pessoas, está horrorizado. Ele está exigindo do governo francês um pedido de desculpas e que esse jornal acabe com isso. Agora, se esse jornal fez isso, realmente eles estão pedindo alguma coisa mais séria, né? Custa acreditar, mas se esse jornal realmente falou isso aí, você dá pra gente investigar na internet. Colocaram Jesus Cristo como gay. Aquele atentado islâmico tinha uma justificativa, então isso é o fim da picada. Não, mas eu acho que isso, nós vamos procurar aqui, mas eu acho que isso é um spam, não pode. Pode ser que seja um spam. Não spam, pode, porque isso é de extremo mau gosto. Isso é de extremo mau gosto e aquele jornal é muito inteligente, sabe? E não, aquelas pessoas não morreram à toa, não é para botar uma coisa tão muquirana assim. Dilon Camilo, eu já ia dizer, Camilo de Canoas, para encerrar esse assunto do governador. Governador Sartori, deboche de nós gaúchos, debochou de nós gaúchos ao nomear o prefeito de Santa Maria, político de carteirinha e comprovadamente incompetente, haja visto o que aconteceu em Santa Maria. O povo gaúcho esperava a nomeação de um secretário com experiência na área de segurança, Dilon Camilo. Agora, Canoas. isso aí vai ser outra mancha no governo Sartori, sabe por quê? Porque como tem as eleições no final do ano e não vai ter um novo mandato do César Schirmer, então, para a população, ele ajeitou um emprego para César Schirmer. Isso aí que vai ficar passado. Então, foi uma infeliz essa ideia aí. Outra ideia que, esse governo tem... Quando é que sai esse governo do ar, hein? Quando é que é a próxima eleição? 2018. Tem mais 2 anos essa operação. Tem mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos. Vai ser um problema. 2 anos e 4 meses. Eu vou dizer aos telespectadores que estão mandando e-mail e que estão nos provocando a dizer o nome dos candidatos que nós não vamos aceitar essa provocação e que não vamos dizer o nome dos candidatos porque a lei eleitoral não nos permite. Nós não somos baderneiros, tá? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Quero achar aqui olha aqui, hoje tem devassa. E devassa no WhatsApp e também no e-mail, porque amanhã é dia de feijoada e conforme os meteorologistas que neste sábado vai chover, então uma feijoadinha com chuvinha. Friozinho. Daqui a pouquinho, eu vou dar um tempo pro Marne fazer a frase, que ele tá me enrolando faz uns 2 meses com a tal da frase. Eu dei uma frase, a senhora achou. Não, mas tu me dá uma frase com 3 letras, não, né? Vai te puxar um homem culto como tu. O que o Nietzsche escreveria, por exemplo? O que Nietzsche ia dizer da devassa? Escreve aí. Enquanto a Carla lê alguma coisa. Não, ele bebia. Ele bebia. Boa noite, Carla e bancada. Achei que iriam colocar meu amigo, ex-secretário nacional de segurança pública, acredito eu, Ricardo Balestreri. Aí sim teríamos segurança. Paulo Salder. Eu não sei quem é, não sei quem é o Balestreri. Não sei quem é. Tá, e aí já veio a frase, amigo? Muito tempo, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Há muito tempo tu vai pensar. Olha aqui, o nosso outro telespectador, João Mota, de Cachoeirinha, diz o seguinte: por que vocês não falam sobre o cinto de segurança que as pessoas vão soltar na hora do assalto e levam um tiro? Realmente a gente está passando por isso agora, né? A gente precisa... O senhor quer que a gente fale? Vamos ver. A gente precisa usar o cinto de segurança, mas ao mesmo tempo fica na dúvida. Quer uma frase longa? Vamos, atenção, senhoras e senhores, hora da devassa. Câmera no Marne ali, essa menina. Como diria o Oscar Wilde. Puxa! Os homens que sabem tudo preferem devassa. Fácil. Como diria o
Oscar Wilde. Para aí, calma. Como diria... Oscar Wilde. Oscar Wilde. Os homens que sabem tudo preferem devassa. Ah, os homens que sabem tudo preferem devassa. Preferem devassa. Os que não sabem nada... Não, para. Preferem devassa. Para. Ponto. Ponto. Atenção, eu vou repetir e vou ajudar, tá? Como diria Oscar Wilde, vírgula, tá? Os homens que sabem tudo preferem devassa. Devassa é com letra maiúscula. E o Wilde, eu vou dar uma cola para vocês, é com W, tá? Isso. Escreve Wilde com W, tá? Então eu tô dando uma cola para ajudar. Vou repetir a frase. Como diria Oscar Wilde. Wilde escreve com W, escreve Wilde, vírgula. Os homens que sabem tudo preferem devassa. Devassa é com D, maiúsculo, ponto. Você manda a frase, coloca o seu nome e o número do documento, CPF ou RG. Uma feijoada para quem mandar para o 9977-7001, que é o nosso WhatsApp, e uma feijoada para quem mandar para o e-mail atualidades@pampa.com.br. Enquanto o querido e maravilhoso Marne Barcelos lê os aniversariantes do dia de hoje. Aliás, o Oscar Wilde morreu numa pobreza total. Não, e tu carcou hoje na frase, né? Só botada, né, cara? E na minha, então, que fica entrando no WhatsApp. 2 anos preso por sodomia. Pra matar. 2 anos preso por sodomia. O primeiro aniversariante, o grande jornalista brasileiro. O que é sodomia? Ai, meu Deus do céu. Continua com as duas aniversariantes. Mas qual é a definição? Tudo? Sexo anal. Ah, tá bem. Muito bem. Então vamos... Nessa hora tá... Foi preso por isso. Mas naquela época era assim. Na Irlanda, ele teve um relacionamento homossexual com um filho de um nobre e esse nobre denunciou. Ele confessou e ficou 2 anos preso. Foi essa a história, podem pesquisar em todos os livros. O primeiro aniversariante, o grande jornalista brasileiro irreverente, chamado Paulo Francis, né, que morreu numa maior depressão, teve um infarto violento lá em Nova York e morreu depois que denunciou a Petrobras já naquela época. Outro aniversariante é o Giuliano Gemma, lembram desse grande ator italiano do Spaghetti, Western Spaghetti. Outro aniversariante, Aldir Blanc. Mais outro aniversariante é o Vitor Fasano, o galã que está completando hoje 58 anos de idade. O Oscar Magrini, outro ator brasileiro, que está completando hoje 55 anos de idade. O Keanu Reeves, que é um outro galã também do cinema americano, está de aniversário, ele é libanês, o filho de libaneses. A belíssima atriz mexicana Salma Hayek, que fez Frida, um filme sobre a história da grande painelista, pintora, muralista mexicana Frida Kahlo. Ela interpretou, ela como mexicana, foi um dos grandes filmes protagonizados por ela. São esses os aniversariantes do dia de hoje. Olha, foi difícil, hein? Os seis ou sete primeiros não conseguiram acertar toda a frase. Quem acertou, frase muito complexa. Quem acertou, uns escreveram Wilde. A senhora me queimou. O Wilde sem o E final. Quem acertou a frase mesmo foi o Gil Ribeiro, que escreveu, como diria Oscar Wilde, vírgula, os homens que sabem tudo preferem devassa. Porque o Wilde em inglês, no caso sem o E, seria selvagem. Exato. Aqui foi o Pedro José. Ele é advogado, mandou o número da OAB dele. Vamos lá. Pedro José, tá. Tá, depois tu me dá aqui. Não vou dar o número da OAB atenção, dele, né? Pelo amor de Deus. Pedro José, que mandou a frase da devassa pelo WhatsApp. E o Gilmar Ribeiro, o Gil é Gilmar Ribeiro. Cada um de vocês tem direito a levar uma acompanhante, tá? Um acompanhante, tá? Para desfrutar da feijoada lá na devassa. A partir de amanhã, ao meio-dia, você já tem direito a usar esse presente. Feijoada é só aos sábados, você não precisa obrigatoriamente ir amanhã, você pode ir num outro sábado, só cuidem o tempo quando vai terminar a feijoada da devassa, tá? Porque a feijoada é só aos sábados. Eu agora estou enviando um e-mail com os nomes e os números dos documentos de vocês para eles lá. E enquanto estiver feijoada, vocês podem ir em qualquer sábado.
Muito bem. E a história lá de Santos, o cidadão lá que era o zelador do prédio, aquele suposto apartamento que teria recebido da OAS, o senhor Lula, é candidato a vereador. Afonso Zelador do Triplex. É o slogan dele. Ai, não. Como é que é? Afonso Zelador do Triplex. Ele disse que vai estar eleito. Ou seja, Ele é candidato? Candidato a vereador. Olha que... Cara, ficou badalado, ficou badalado, todo mundo cumprimenta ele na cidade, ele virou um ídolo, né? Virou um ídolo, ele via todo dia entrar lá e tal, né? Será que se elege mesmo? Acho que não. Pode ser eleger, do jeito que está esse rolo da política. Não dá para saber, né? Não dá. Essas eleições, elas estão um mistério. Essa que é a grande realidade, com essa mudança toda que teve na propaganda e, enfim, na falta de financiamento das empresas, tá meio misterioso o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Boa noite, pampianos. Hoje existem câmeras de vigilância públicas e privadas. É fácil identificar os depredadores do patrimônio público, requisitando as imagens via polícia. De posse destas, a Procuradoria do município deveria ajuizar ações de ressarcimento dos danos. Claro. Com atitudes assim, certamente diminuiria o vandalismo. Li a frase do Pedro, que foi o nosso vencedor da Devassa. O Pedro José. Muito Exatamente. Bem, muito bem. Chicão Tofani, qual é a dica para esse final de semana ou em termos de futebol? Eu acho que a depois. grande dica desse final de semana não está em Porto Alegre. Qual é? Está no Festival de Cinema de Gramado. É a entrega do Kikito, que vai ter de festa na Serra, Magda. Gente bonita do Brasil todo chegando. Lotadíssima a cidade. Só de gente rica, bonita, mulheres maravilhosas. No Serrano, festa Carpe Vita, festa Green Valley. Vai ser mega as festas lá. Então, quem quiser ir ver gente bonita, o Brasil que deu certo, sobe para Gramado, lá tem arte, segurança, gente bonita, festa, champanhe. E olha, quem quer o Brasil que deu errado, fica aqui em Porto Alegre e nós aqui, para dar notícia segunda-feira. Aqui o Brasil deu errado, Porto Alegre. E quero dizer uma outra coisa para vocês. As lojas em Gramado estão cheias de liquidações, tudo assim, 40%, 50%. E só coisa bonita. Só coisa linda, só coisa linda. Tem uma loja, eu vou dizer porque total, tem uma loja da Carmin lá que tem coisas maravilhosas. E eu quero fazer um drop sobre a cor do blazer da querida amiga Magda Beatriz. Essa cor é a cor da cidade que o meu pai nasceu. Ela é purple, se chama Florença Viola, de Florença. O meu pai nasceu em Peixe, que é um bairro de Florença, que é a cidade do berço renascentista. Isso, verdade. De Rafael, de Da Vinci, Michelangelo. Essa é o famoso roxo de Florença. Botticelli não era de lá também? Toda essa gente foi de lá, que fizeram o movimento renascentista, né? Olha que o Matheus escreveu, o Matheus do Partenon. Boa noite a todos. O Nenê deve estar de bota e bombacha atrás de uma picanha bem gorda. Ele tá engordando, cada dia 1 quilo a mais. Ele meio. Marilda Hoje Mendes. chegou a 20, então. Eu queria dar uma dica também. Tá, mas pode dar. Marilda Mendes aí de Santa Cruz do Sul, tá com muitas saudades do Burde, deseja melhoras a ele. Nós também com saudades do Burde e do Nenê. Do Nenê também. Fala, senhor. Não, eu só queria. Não, o senhor Chicão Tofani, como sempre, na sua excentricidade, seu jeito, né? As pessoas ricas. Você que está me vendo agora, talvez não seja milionário, como é o senhor Chicão Tofani. Não sou milionário, sou o senhor é milionário, querido. O senhor é milionário. de bom gosto. Todo mundo tem bom gosto, tu associa bom gosto a milionário. Mas o senhor falou que só tem milionário. Vai brigar agora na saída. Tu quer a coisa positiva? Vai lá onde é que estão os milionários, vai ficar aqui. É sexta-feira. Vai pro gasômetro ser assaltado, então, ali. Já que você vai ficar em casa. Vai levar um terrorista lá, quebrando tudo aqui. Leia, aproveite para ler. Como diria Rousseau, a leitura é a liberdade da alma. Com um livro você viaja e se ausenta de todos os problemas que nós temos nessa cidade. Agora, que realmente está difícil viver em Porto Alegre, está muito difícil. Olha, sinceramente, eu não sei. Tem um amigo meu, os amigos estão todos querendo ir embora, né? Alguns não vão porque não tem dinheiro. Outros que têm dinheiro estão indo embora, como disse o Chicão Tofani, porque Porto Alegre já era.
Gente Não que não é tem nada dinheiro disso. tá indo embora. O Rodrigo Bruce, que é o nosso filmmaker, que faz o nosso programa, meu e às vezes da Carla, ele vai tirar um curso de inglês, ele e a mulher dele vão para Nova Zelândia ou Canadá. Quando? Porque tem 30 anos, você está preparando já isso. Sim, tá 30 certo. anos vai ficar fazendo o quê? Vai ganhar em dólar, vai ter segurança, qualidade de vida, vai ficar nessa chinelagem, quebrando a cidade, batendo em carro. Para quê? Ele tem. Agora Mas eu é fiz 50 anos agora, é diferente. não vou poder ir. É um cara 50 anos jovem, nada. é um cara jovem, vai ele e a mulher, ele vai fazer um curso de inglês, Vai. é uma coisa diferente. Mas claro, legal. E ele vai voltar? Sabe? Não sei. Ele vai ou não volta? Não, mas é diferente. Não vai voltar. Vai andar de Porsche lá e vai voltar aqui. Vai. Olha, o Adão Alves, Eu o seu nem- Adão nem uma Alves Brasília eu disse tenho. o seguinte, ele, deixa eu ver, boa noite, laboriosa e culta bancada. Como começa assim, eu já acho que vai vir um cotovelaço depois. Ninguém falou sobre a moça ferida, que foi uma lástima, se ela estava passando pela rua, se estava rezando ou pertencia à Viltropilha, que queimava objetos e quebrava tudo. Abraços, Adão Paulo Alves de Santa Maria. É verdade, a gente não sabe, seu Adão, porque aí fica tudo Foi lá em São Paulo, isso aí. no bojo, né? A gente efetivamente não sabe. Chega nessa hora, a gente não consegue saber. O seu Sérgio Cunha, que às vezes está sempre brabo com a gente, é que ele diz: não vejo a hora de ver a presidenta passar... Não é isso, não. A gente não quer saber disso. Ah, não, e aí eu fico conversando com as pessoas aqui, não dou bola pra vocês. Fala, Carla, estamos chegando ao final do programa. Desculpa. Tá bem no Sei que eu tava em finalzinho. casa. Faz Não, é que o 3 minutos, pode falar. O Eduardo Vasconcelos pergunta para o Chicão o que ele achou daquele comunicador que falou na rádio. Tu escutou esse áudio? Escutei. Ai, mas muito Não vou cuidado, citar, não vou muito citar nome cuidado. de comunicador, porque uma questão de ética. É. Mas eu vi aquele texto, aquilo que ele falou é real. É a real. É real. Ele falou que as pessoas Ele queriam falou que as falar. pessoas queriam ouvir. Agora, quem não Exatamente. gostou daquilo ali, então não está vivendo em Porto Alegre, está vivendo que nem os nossos amigos em Toronto, Miami, ou Gramado, na Carpevita esse fim de semana lá. Boa noite, assisto o programa todas as noites, admiro todos vocês, concordo muito com o Chicão. Quem faz falta é o general Olímpio Mourão Filho para pôr ordem nas badernas do Brasil. O doutor César Schirmer é um cidadão do bem, honesto e competente. Quando foi secretário da Fazenda no governo Pedro Simon, atrasava o salário dos funcionários. De outra forma, primeiro pagava os menores salários, depois os médios e por último os que recebiam mais. Abraços, Abelardo Vargas de Carazinho. Obrigada pela sua participação no nosso programa. E a Maria Ângela disse o seguinte: bah, Carla, amo vocês. Ela mandou a frase, né? E disse: era aniversário do meu maridão, mas não vou desistir. KKK. Beijos, queridos. Pelo menos diz isso no ar. Tá aqui, então, ó. um Deixa eu abraço falar bem ligeiro, querido então, por aqui, ter ó. um marido. Boa noite, queridos. Que tá de aniversário. Tá aniversário, tá. Hoje, 2 de setembro, uma das maiores cantoras líricas do Brasil, a mineira Maria Lúcia Godoy, está completando 92 anos de idade, com boa saúde e plena lucidez. Então fica aqui, ó, também o nosso cumprimento. Recebeu uma placa no Teatro São Pedro, agradeço a atenção e cumprimento a todos com carinho, Lúcia Maria. Deu tempo de falar. Terminou o nosso programa? Terminou? Então tá aqui, terminou. É bom final de semana, né? Maria Lúcia Godoy, fica aqui a nossa homenagem. Um bom final de semana para vocês. Estamos chegando ao final do nosso programa e rezem conosco que Nenê, Armando Burdi, mais vocês, todos estejamos tudo junto, incluído segunda-feira à noite aqui. Bom, sotaque bonito. Beijo. junto. Bom final de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente se bonito. encontra, se Deus Nosso Senhor quiser, tá? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.